Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem para mais uma série de palavras de Jesus. Sou o Bispo Paulo Cardoso, sou o Bispo das Igrejas Cristãs Missionária Viva. Falo diretamente do Templo Sede aqui em Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. E estou feliz por estar com você. Não sei aonde essa filmagem, esse vídeo vai chegar, mas eu gostaria muito que você colocasse, quando você estiver assistindo, colocasse uma observação, uma paz do Senhor e dissesse o local de onde você está nos assistindo. Eu tenho ficado muito feliz porque nós temos sido acompanhados por irmãos lá da África, da Angola e de outros lugares também. E eu gostaria muito que você que me assiste, que tem me acompanhado, às vezes eu vejo assim a localidade de onde você é, né, pelo que eu curti, mas eu gostaria muito que você comentasse algo. Eu estou aqui da África, estou aqui do Japão, estou aqui da Bahia, estou assistindo. Eu ficaria muito feliz se você fizesse isso. Estou muito feliz de estar aqui. Tivemos um culto extraordinário, né, nesse dia, e a proposta hoje da série Palavras de Jesus está abordando: minha casa será chamada casa de oração. Minha casa é casa de oração. Eu confesso que de toda a Escritura, estudando, avaliando, como sempre tenho feito sobre a vida de Jesus, eu nunca vi Jesus tão nervoso como a história de hoje. A história de hoje, a palavra de Jesus abordará minha casa. Essa frase de Jesus, quando ele diz: minha casa será chamada casa de oração. Pai, nós te louvamos por mais uma noite, podemos estar na tua presença, podemos ministrar no teu nome. Convidamos o Espírito Santo para estar nos instruindo, tanto a mim como aquele que me ouve, que me assiste também. E se Jesus, o Senhor faz parte disso, desse projeto, como o Senhor me ordenou pregar sobre suas palavras, eu gostaria muito que o Senhor fizesse presente, porque a tua palavra diz: onde há 2 ou 3, aparentemente eu estou sozinho, mas se tem alguém do outro lado assistindo, já não é mais um, são 2. E ó Deus, eu não estou aqui no meu nome, não interessa se em meu nome ser conhecido ou da igreja ser conhecido, mas o importante, Jesus, é que o teu nome seja conhecido. Nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor Jesus. Cremos que Jesus Cristo é Deus, cremos que Jesus Cristo veio em carne e habitou entre nós, cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, cremos que Jesus Cristo é o único que pode salvar e que não há nenhum outro homem, o nome dado entre os homens, pelo que devamos ser salvos, somente através do nome de Jesus. Nele lançamos toda a nossa fé e esperança, e nós te agradecemos, Jesus, por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto então, série Palavras de Jesus, hoje abordando: minha casa será chamada casa de oração. O texto desta noite se encontra no livro de Mateus, capítulo 21, do seu versículo 12 ao 17. Temos também Marcos 11, 15 a 18 e Lucas 19, 45 a 48. Mas hoje, especificamente, vamos abordar um pouco o livro de Mateus, amém? Mateus 21, 12 diz aí, abra comigo, diz assim: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas do cambista e cadeira dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e os curou. Vendo então
os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouve o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Amém? Texto da palavra que nos inspira nesta noite a ministrar uma palavra acerca da igreja como casa de oração. Quando eu leio esse texto, confesso para os irmãos, em todos esses anos de ministério, eu nunca havia pregado especificamente sobre esse texto, apenas citado como ilustração, mas nunca abordado realmente, entrado dentro do texto e tentado entender o que Jesus estava passando, o que Jesus estava sentindo naquele momento, naquela hora que ele estava ali. E eu entendo que na palavra, que quando Jesus entrou, ele viu um templo cheio de pessoas vendendo, e ali havia bois, havia ovelha, havia pombo, e acredito eu que eram os animais que se usavam para fazer sacrifícios, ofertas de sacrifício. Só que quando Jesus viu aqueles cambistas vendendo dentro do templo, e a gente nota que o ser humano ele é muito bom para isso. Se você criar alguma coisa, um tipo de festa na sua cidade, e aquela festa ou evento se tornar muito popular e ter muita gente, não vai demorar muito, vai ter um monte de pessoas com barraquinha, montando barracas de lanche, barracas de comida, barracas de bijuteria, porque o ser humano ele é muito voltado ao comércio, muito voltado ao comércio. Se aparecer aí, querido, um ônibus que ao entrar nele as pessoas são curadas, e aquilo ficar muito popular e ter a festa do ônibus que cura, com certeza vai aparecer um monte de pessoas com aquela miniatura de ônibus, vendendo aquilo por R$50, por R$100, dizendo que foi pedaço do ônibus que eles fizeram, aqueles pequenos ônibus. Então o ser humano ele é muito, ele tem esse capitalismo de ganhar vantagem, de criar meios de ganhar dinheiro em tudo. E não foi diferente também no tempo de Jesus. Quando ele entrou dentro do templo e encontrou aquele monte de pessoas que iam dentro da igreja para fazer sacrifício ou para comprar objetos, ele ficou muito irado. Jesus ficou fora de si. Ele entrou dentro da igreja, como nós vemos ali na imagem. Ele entrou ali dentro do templo que foi feito, segundo ele. Ele cita, diz assim: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tem convertido em covil de ladrões. Aqui ele estava fazendo uma referência de Isaías, que no seu capítulo 56, no seu versículo 7, abre aí, Isaías 56, no seu versículo 7 está escrito: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha só que coisa linda
Isaías 56, versículo 7. E em Jeremias também, no seu capítulo 7, no versículo 9, ele diz assim: furtareis vós e matareis, cometereis adultérios, jurareis falsamente, queimareis incensos a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes? Então virei e vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direi: somos livres, podemos fazer todas essas abominações? É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Jeremias capítulo 7, de 9 a 11. Então, quando ele diz ali que a minha casa será chamada casa de oração, o projeto inicial foi esse. E eu comecei a avaliar, a pesquisar acerca do que estava sendo feito, e eu percebi que no deserto, quando se fazia o tabernáculo, a intenção do tabernáculo representava ali a presença de Deus. E o Espírito Santo me fez até fazer uma pergunta quando eu estudava esse texto para ministrar, nessa reflexão, nessa palavra de Jesus: a igreja, ela é feita para Deus ou para os homens? O ministério de Jesus hoje é para engrandecimento do nome de Jesus ou para engrandecimento do nome dos sacerdotes, pastores que estão presentes? Me preocupa essa questão de Jesus, da igreja se tornar um comércio. Hoje nós temos visto isso: comércio de dízimo, comércio de pagar oração, dando determinado valor para uma oração forte, e uma vez eu fui numa igreja no Rio de Janeiro, não quero dizer o nome, por questão ética, e era uma folga que eu tinha, 2 horas de janta. Eu trabalhava na Presidente Vargas, no centro do Rio, na UBN, e andava por ali, e vi que tinha uma igreja evangélica, e eu fui lá. Queridos, eu ficava 2 horas dentro daquela igreja, e não se falava a palavra, se pedia muito dinheiro, era campanha, era isso, era aquilo, bota no envelope tanto, e foi diminuindo, começava um valor grande, até chegar a 50 centavos, uma vendeção de coisas dentro da igreja. Eu via mais um comércio do que realmente uma igreja. E me preocupa quando Jesus trata disso, porque ele fala que nós não podemos fazer da casa do Senhor, porque por isso que o Espírito Santo me perguntou: o templo é feito para mim ou para os homens? É lógico que nós fazemos a igreja para nós termos um lugar de adoração, mas se você faz para Deus, é de Deus, não é nosso. E alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E é importante, o que Jesus estava abordando aqui era o zelo que se deve ter para as coisas de Deus, era o zelo que se deve ter para as coisas santas. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16, ele diz: começando aquele que vos chamou, sede santo em todo o vosso proceder, sede santo, porque eu sou santo. Se eu e você servimos a um Deus santo, tudo que pertence a Deus é santo, a igreja que Ele está é santa. Se você é um cristão, a sua casa, ela também pertence a Deus, e ela também deve ser santa. O seu carro deve tocar louvores para Deus, porque Ele também é santo. Tudo que nós temos, aonde vamos,
é santificado porque Deus faz parte, nós fazemos parte da vida de Deus. E quando eu vejo Jesus aqui revoltado, eu percebo que olha só, nós notamos no Velho Testamento que quando o templo foi feito, havia aquela tenda e havia aquela repartição, Santo do Santo, lugar santo, e ali havia o lugar do sacerdote, o lugar do povo no átrio, e no lugar Santo do Santo, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, onde havia a arca. Querido, tudo era muito sagrado, tudo era muito melindroso. Não podia se entrar no Santo do Santo, até o sacerdote tinha que entrar amarrado, segundo a história, e tinha sininhos na sua roupa. Caso ele morresse lá dentro, ninguém podia nem entrar para tirar, tinha que puxar ele. Havia uma solenidade, havia um temor de Deus, um zelo de Deus. É lógico que hoje nós não temos mais tendas, mas nós temos igrejas, templos feitos para Deus, templos feitos para a adoração de Deus, para louvor e glória das coisas de Deus, onde a palavra de Deus é pregada, onde louvores a Deus são pregados, onde batismos são feitos, testemunhos são dados. E havia uma reverência no se vestir, havia uma reverência no se comportar dentro da casa do Senhor. E a grande pergunta é: o que aconteceu conosco? O que aconteceu com a igreja? A modernidade, será que nos mudou? Eu sei, querido, que a roupa que se usava nos anos 70 não é a mesma as roupas que se usaram no tempo do século 21, não é as mesmas roupas que se usam hoje. Mudam-se modas, mudam-se corte de cabelo, muda-se o estilo de sapato, o estilo de tênis. Na minha época, a gente ia no colégio de conga ou quichute. Não sei se você dessa época, você que está me assistindo aí, se você chegou a conhecer o conga ou o quichute. Hoje não, hoje Nike, Olímpicos, Adidas, né? Mas na minha época não tinha isso. Se hoje seu filho ir de conga ou quichute na escola, vão fazer chacota dele. Houve uma época que a gente tinha aquele celular de tijolão que a gente colocava assim, ó, e achava que estava abafando. Você não via nem o número, só ouvia a voz, igual um rádio grande. Hoje você tem celulares que você vê a pessoa do outro lado e você conversa, ela te vê, e você pode interagir com qualquer parte do mundo através daquele celular. Se você entrar num shopping com um tijolão daquele pendurado, então as coisas mudam, mas com Deus não é assim. Deus continua sendo santo da mesma maneira como Ele conduziu o povo de Israel. Ele conduz hoje os cristãos, os servos de Jesus, e nós temos que voltar a essa reflexão para ver se alguma coisa precisa ser mudada em nós, no nosso ministério, na nossa vida. Então havia aquela reverência. Só que quando o tempo foi passando, aquele temor a Deus foi se perdendo. Já não havia mais o tabernáculo, já não havia mais a arca da aliança. Havia muitas sinagogas, havia muitos templos, onde a palavra, a Torá era lida, a lei era exposta, Jesus mesmo ensinava e pregava. Mas aquela reverência da caminhada com Deus no deserto, onde o povo
via a presença de Deus no meio deles, isso se perdeu. E quando Jesus ele entra no templo com esse zelo de Deus, com esse zelo que ele gostaria que o povo tivesse com ele, entenda, querido, que eu, ou que você possa ter me conhecido antes, eu mudei muito. Eu não sou mais aquele menino, aquele jovem de 16 anos. Eu já estou envelhecendo. Os cabelos estão, as clãs já estão começando a aparecer, ficar branca. O nosso corpo vai envelhecendo. Tudo na natureza envelhece. Um carro novo se torna velho. Mas a palavra de Deus, ela nunca vai ficar cafona. O mundo pode modernizar, mas Deus está fora dessa modernização do homem. Eu não posso abrir mão de princípios que são fundamentais para a fé cristã. Hoje, infelizmente, temos visto coisas que têm nos assustado dentro de igrejas. Igrejas com um globo no meio ali, aquilo vira uma discoteca. A igreja está lotada, é um meio que você está usando para ganhar, mas querido, é preocupante. A igreja é para mim ou é para Deus? A igreja ela foi feita para o homem ou para Deus? O templo, ele é de Deus ou é do homem? Essa igreja enorme que nós construímos é para o bispo Paulo ou para Deus? Lógico que não é para mim, é para Deus que nós fizemos. E quando Jesus chega e vê a irreverência do povo dentro da igreja, usando a igreja para ganhar dinheiro, usando a igreja como um comércio. A igreja ela foi feita para adoração a Deus e não para se lucrar através disso. Eu não posso usar o altar para me enriquecer. Eu não posso usar os milagres de Deus para eu ter dinheiro. Tem coisas erradas acontecendo. E eu fico me perguntando, se Jesus viesse hoje fazer uma sondagem em cada igreja, qual seria a reação dele na sua e na minha? Será que ele ia aplaudir? Qual seria a avaliação que Jesus faria na sua casa, se ele chega aí, na sua família, no serviço, o teu comportamento lá? Qual seria a reação de Jesus se ele pega você de surpresa? Mas, querido, ele não precisa se surpreender. Jesus está a par de tudo que está acontecendo. Mas ele pegou aquilo ali e começou a expulsar, chutar, mas de maneira brava mesmo, chutando, virando. Diz que ele pegou algumas cordas, juntou as cordas assim, ó, e, sabe, batia nos cambistas assim, e aqueles que vendiam pombas para sacrifício, porque ali o comércio era, se a igreja, se era lugar de sacrifício, vamos vender, o ser humano é ótimo para isso, vamos fazer ali as nossas tendinhas para vender boi para sacrifício, vender carneiro para sacrifício, vender ovelha, vender pombas. É lógico que a pomba era o sacrifício de uma família que era mais pobre, mas até isso se vendia lá. Então Jesus pegou e começou com um monte de corda na mão a fazer isso, esse movimento, e a virar as mesas dos cambistas ao ponto dos dinheiros cair tudo no chão, se espalhar pelo chão. Olha que rebuliço. Mas mesmo diante de tudo isso, a palavra diz que, versículo 14 de Mateus 21, que foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e Jesus os curou. Entraram coxo, saiu andando, entrou cego, saiu enxergando. Olha que coisa linda que Jesus fez, mesmo diante de toda essa atitude, porque a atitude de Jesus ali foi de amor e zelo pela casa do Senhor. Vocês não podem fazer da casa do Senhor o que vocês querem. Que absurdo isso. A casa do Senhor não é um salão de festa, não é um lugar onde eu posso
fazer o que eu quero, eu tenho que fazer coisas que agradam e adoram a Deus. Aí quando os escribas viram que o povo se maravilhava da doutrina de Jesus, da forma, da reverência, porque os sacerdotes e os escribas já estavam conformados com esse comércio, eles já estavam até coniventes com aquilo, de repente até ganhando por fora. E Jesus se revoltou de tal maneira, e eles, e os sacerdotes, os principais ali, os escribas, vendo as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando no templo, cantando Hosana ao filho de Davi, eles ficaram indignados e foram questionar Jesus, dizendo assim: ouves o que esses meninos dizem? E Jesus disse assim para eles: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das crianças de peito tirastes o perfeito louvor. Jesus estava falando de Salmo capítulo 8. Olha aí, Salmo capítulo 8, no seu versículo 2, diz assim: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Olha aí, querido, Jesus em todo o tempo cita a palavra, ele cita a palavra, ele justifica a atitude dele, porque a igreja não é lugar de fazer comércio, a igreja não é lugar de você ficar rico, a igreja não é lugar de você fazer um comércio ganhando em cima do nome de Jesus. A igreja é lugar para adoração a Deus, a igreja é lugar para que o necessitado seja atendido, a igreja é um lugar onde aqueles que são desprezados sejam valorizados, onde você possa exercer o amor ao próximo e o perdão para aquele que te magoar. E quando ele fala pela boca dos pequeninos, ele cita Salmo 8, versículo 2, quando ele fala isso, os escribas, os principais sacerdotes, procuravam ocasião para matá-lo, mas eles não fizeram isso por causa do povo que estava ali, que estava maravilhado com Jesus, mas eles estavam procurando um jeito de matar Jesus. Quando que a igreja ela se perde? Quando o pecado, quando o erro é defendido e aquele que fala a justiça é perseguido. A atitude de Jesus para aquele sacerdote estava errada. A atitude daquelas crianças adorando ali Jesus para os sacerdotes estavam errada. Mas os cambistas fazer da igreja, que é a casa de oração, lugar de ladrões, isso não era errado para o sacerdote. Mas que ensino eu e você podemos trazer? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitar é fazer o mesmo. Temos que ser zelosos da obra de Deus, da casa de Deus. E Pedro disse certa vez, em 1 Pedro 2,21, Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirmos os seus passos. Abra comigo também em João capítulo 2, versículo 13 a 17. Olha aí o que ele diz. João capítulo 2, de 13 a 17. João 2, Evangelho de João, capítulo 2, de 13 a 17. Olha aí, lê comigo. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo, os que vendiam bois, ovelhas e pombo, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague,
de cordéis, que é pegou várias cordas juntos, lançou todos fora do templo. Ele expulsou os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? E Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. E disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então aqui, querido, mostra que Jesus expulsou todos, tanto os animais como as pessoas da igreja, pela sua revolta, pelo descaso do povo com as coisas de Deus. E a grande questão é como eu e você temos feito. Qual tem sido o nosso comportamento dentro da casa do Senhor? Como tem sido o meu tempo e a minha dedicação à obra e à causa de Jesus Cristo? Ele que fez do melhor, que foi morrer por nós na cruz. Nós não podemos fazer feio no sentido de servir a esse Deus de interesse de nosso coração. Mas eu queria aplicar isso o seguinte: em Coríntios diz que nós somos templo do Espírito Santo. E se nós somos templo do Espírito Santo, nós devemos fazer igual Jesus fez, ser zeloso desse templo que somos nós. Então nós devemos pegar e expulsar essa casa espiritual que somos eu e você. Devemos expulsar tudo que está errado dentro do nosso corpo, tudo que está errado dentro da nossa mente. Nós devemos expulsar todo o pecado, devemos expulsar toda a iniquidade, devemos expulsar toda a atitude errada da nossa vida, para conservação e purificação do nosso templo. Eu e você hoje, nós somos a casa espiritual. Agora tem 2 tipos de casa: essa que nós nos reunimos, que é para Deus e tem que se zelar dela, limpar, deixar limpinha, ter reverência aqui dentro, e ter também essa casa que somos nós, cada um de nós somos uma igreja, e largar esse templo limpo para que Deus possa habitar nele. Da mesma maneira como Jesus arrancou tudo que estava errado dentro da igreja e jogou fora, expulsou, nós devemos fazer isso também conosco, tirando da nossa vida, expulsando da nossa vida tudo que está errado, tudo que é mundano, tudo que é pecado, para que a nossa vida seja realmente um templo sagrado para Deus. Esse é o nosso grande desafio. Eu tenho certeza, querido, que Deus tem um projeto muito grande para a sua vida. Eu tenho certeza absoluta que nessa noite Deus está moldando você, fazendo coisas. Eu tenho certeza que você vai colocar a casa de Deus no lugar. Você vai colocar a casa de Deus em ordem. Essa é a nossa missão. E nós, como casa de Deus, nós temos que andar sempre em purificação e santidade, porque santidade convém aos que são santos, ao que servem a Jesus. Eu louvo muito a Deus pela sua vida. Você que é um guerreiro, que é uma guerreira, e que tem lutado pelas coisas de Deus, feito a obra de Deus de maneira excelente. E é para você nessa noite que essa palavra é ministrada. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, que hoje o Senhor ministrou ao nosso coração. Eu te louvo por cada irmão que participou dessa live, por cada um, meu Deus, que está assistindo esse vídeo.
seja na parte da manhã, na tarde, na noite ou na madrugada. Nós queremos te louvar, Senhor. E eu ministro cura sobre a vida do teu servo, sobre a família. Repreendo todo o mal, todo ataque contra a família, contra os pensamentos. Nesse momento, Pai, esse jovem ou essa pessoa que está pensando em suicídio, eu repreendo esse mal e profetizo vida e vitória na vida dessa pessoa. A esse pai de família, que, ó Deus, e essa mãe de família, que, ó Deus, estão desesperados, esperando algo no feito do Senhor. Eu profetizo um milagre sobre a vida deles nessa noite, sobre cada casa, aonde entrar a nossa voz, nós ministramos a tua bênção e cura de toda enfermidade, em nome de Jesus. Amém. Querido, aqui eu me despeço, fique na paz. Série Palavra de Jesus hoje abordou: minha casa será chamada casa de oração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.